Falar de um livro que a gente escreveu é como falar de filho. A gente tenta ter uma certa distância emocional, mas não existe. Afinal de contas, a gente, quando escreve um livro, procura agradar o leitor e tem sempre a sensação que vai fazer sucesso e mudar um pouco a história da sua profissão. Claro que também é um exercício de humildade você aceitar com tranquilidade o fato de que você apenas fez mais um livro. Mas este aqui, o Incomodada Ficava Sua Avó, está fazendo uma carreira que tem me agradado muito. Eu acho que as pessoas estão gostando de ler, o que prova mais uma vez que as pessoas gostam muito de propaganda. Eu comecei a escrever sobre propaganda, tentando mostrar como é que era o Brasil de tempos atrás. Então o livro se chamou Incomodada Ficava Sua Avó, dentro dessa linha de raciocínio. Ela mostra dois momentos da mulher na sociedade e na propaganda brasileira. O momento de antigamente, a gente podia usar como símbolo o anúncio "Agarre seu marido pelo estômago". Esse é um anúncio de mais ou menos 1930, publicado na revista Eu Sei Tudo, que era uma revista muito lida aqui no Brasil. 1930, "Agarre seu marido pelo estômago". Esse anúncio era dedicado a uma mulher cuja única pretensão era ter um marido e exercer no lar a função, entre outras coisas, de cozinheira. Vamos dar um pulo, 70 anos depois, nós temos um anúncio na televisão que dizia "Incomodada ficava sua avó". Ou seja, é a mulher já aceitando o seu papel na sociedade, já cumprindo o seu papel na sociedade, já absolutamente dona de seu espaço, brincando com o passado, um passado que, no caso da propaganda também, sempre foi muito escondido, que são essas peculiaridades da feminilidade, como a menstruação, por exemplo. Então, de "Agarre seu marido pelo estômago" para "Incomodada Ficava Sua Avó", nós temos 70 anos de propaganda, que é o que o livro pretende mostrar. Mas os comentários não tem muita profundidade, ele procura ser uma leitura agradável. Os comentários procuram brincar com as situações, procuram fazer o leitor fazer uma viagem junto com o autor do livro. Por exemplo, a gente começa falando da minha profunda inveja sobre os antigos redatores de propaganda. Já estou falando aí da época dos anos 50, 60, onde os redatores, que eram normalmente, eles eram buscados nas letras, eram os nossos poetas. Olavo Bilac foi redator de propaganda, Emílio de Menezes foi redator de propaganda, Bastos Tigre, redator de propaganda. Quer dizer, a propaganda foi buscar em quem sabia escrever a matéria, né, os profissionais para a redação dos anúncios. Então, evidentemente, com esta carga literária dentro do coração, os nossos redatores não faziam aquele anúncio tipo americano, curto e grosso, mas se permitiam fazer poesia. Então, a primeira parte, os primeiros capítulos do livro brincam um pouco com este tempo que os redatores tinham total liberdade. Nós temos anúncios como esse aqui da Rugol, é um creme que diz o seguinte: "As mais lindas sereias afirmam, Rugol limpa, clareia e embeleza a pele num só creme". E daí os textos falam da alegria da beleza, do despertar da beleza, da alegria da mulher em se demonstrar bela para quem ela ama, como se fosse, evidentemente, um texto literário. O outro anúncio também comentado é de um automóvel, de um carro, do Mercury, 1947, cujo título é "Em todos os sentidos, Mercury excede suas expectativas". Então, o texto passa por
uma verdadeira ode ao carro, falando principalmente da ideia de que ele não é apenas um meio de transporte, mas um símbolo de elegância e liberdade. Mas também a gente vai para o lado ridículo das coisas. Há um anúncio de um remédio para o sangue chamado Galenogal, cujo título é um bestialógico completo, porque é uma reprodução de um texto do Mussolini, ditador italiano, de um texto, de uma frase dele, mas complementado com uma mensagem publicitária que fica ridículo. Tem a cara do Mussolini e o título é: se eu avanço, sigam-me; se eu recuo, matem-me; se eu tombo, vingue-me; se o sangue se tornar impuro, Galenogal. Eu falei de Bastos Tigres há alguns minutos atrás. Dizem que é dele, que é de autoria dele, talvez o mais conhecido anúncio da história da propaganda brasileira. Aquele anúncio de bonde que dizia: veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem a seu lado. No entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou-o rum creusotado. Esse anúncio, que era um cartaz de bonde, não só porque as pessoas dentro do bonde não tinham muito o que fazer a não ser ficar lendo anúncio, mas também porque ele tem uma construção muito inteligente. Todo mundo que tem idade para isso sabe de cor. E até quem nunca leu se lembra também, porque ouviu o pai, a mãe, a avó falar deste anúncio. Aqui temos um anúncio de revista que é uma versão deste clássico do anúncio em bonde, feito pela mesma agência de propaganda que fez o cartaz, que é a Bastos Tigre Publicidade, onde eu não consegui entender até hoje o porquê que esta mistura foi feita. Porque tem uma moça de maiô, com o veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro, como título. O passageiro aí deixa de ser de bonde, pelo jeito é dentro do navio, e termina sem completar o verso: gripes, tosses, rouquidões, rum creusotado. Lendo as revistas do fim da década de 30 e durante a década de 40, a gente descobre que o brasileiro adorava se automedicar. Os grandes anunciantes da época eram medicamentos de todos os tipos, inclusive alguns cuja ética é profundamente duvidosa. Eles não tinham nenhum medo, nenhuma vergonha, nenhuma preocupação em vender a ideia de que você deve tomar um laxante todo dia de manhã, que você vai ser feliz e a sua vida vai melhorar. Não só laxante, como remédio para o estômago, remédio para dor de cabeça. Havia uma verdadeira disposição para entupir o brasileiro de remédio, mesmo que fosse sem ele ter nenhum sintoma de doença. Aliás, a ideia da prevenção em 1930 e 1940 era se entupir de remédio para não ficar doente, não só para curar as doenças. E nessa linha, o Brasil produziu alguns anúncios memoráveis por serem interessantes, engraçados. Evidentemente, nos dias de hoje seriam impensáveis. Veja este anúncio da Ventrisan, que é um remédio para prisão de ventre. Primeiro, eu não posso imaginar hoje, nos dias de hoje, a gente colocar uma linda mulher para vender Ventrisan, infalível na prisão de ventre, má digestão, inflamação do fígado e dos intestinos. Mas o importante é o texto desse anúncio, em versos de Bastos Tigre. Nestas linhas perfeitas de escultura em que a rara beleza se revela, a saúde se casa, a formosura, pois só sadia a mulher é bela. Triste da que no seu físico descura e a saúde solícita não zela. Bem depressa a mulher se desfigura, não resiste dos anos a procela. Conservai a beleza e a mocidade, não com as cores postiças da vaidade, mas com a saúde da alegria irmã. Todo o vosso cuidado se concentre em trazer sempre livre vosso ventre, dando incomparável ventre sã. Quer dizer,
a mulher, para ser feliz, tinha que ir ao banheiro com regularidade. E para ser bonita também. Sem um ventre livre é impossível haver qualquer beleza. Outros anúncios desses delírios, né? Eu tenho aqui 2 exemplos. Por exemplo, havia um óleo que se colocava na cabeça, uma vaselina com cheiro que se chamava brilhantina, que muitas vezes depois de passar o pente parecia um capacete, tanto que o apelido de quem abusava desse produto era chão de garagem, porque o cabelo ficava não só oleoso, pastoso, como duro. Mas a Glostor era um desses produtos e um dos grandes anunciantes brasileiros desta época. Vejam que título: A Serviço da Glória. Ou seja, Glostora, uma vaselina, uma brilhantina, era um produto que vivia a serviço da glória. Outro anúncio que eu acho deslumbrante é esse do Studebaker, para 1948, cujo título é baixo, é comprido, é luxuoso, é o fabulosamente lindo Studebaker para 1948. Eu acho isto maravilhoso, a coragem de você colocar essas palavras: é baixo, é comprido, é luxuoso, é o fabulosamente lindo. Isto não é apenas escrever um texto, isto é amar o produto. Um outro anunciante que examinar toda a sua história é importante é o Modis, porque o Modis ele é um produto destinado a substituir as chamadas toalhinhas higiênicas, que era o sistema de proteção que as mulheres usavam para o período menstrual. Agora, a Modis era um produto que, exatamente por ser ligado a esta particularidade do corpo feminino, do organismo feminino, ele era considerado, ele procurava demonstrar como principal ponto de venda o fato de ser higiênico, mas também discreto. Tanto que jamais a propaganda se falava diretamente com o problema, ela sempre sugeria apenas. E os anúncios sempre davam a ideia que era uma troca de segredo entre 2 mulheres. Então tinha uma gaveta aberta e um texto: o chefe está começando a perceber que você está incomodada. Pegue discretamente o Modis da minha gaveta, tal, papá. Sempre havia a sugestão de um segredo trocado entre as mulheres. Esse anúncio, por exemplo, fantástico, mostra isso. Uma outra coisa que eu acho deliciosa deste tempo dos redatores são os anúncios feitos nos Estados Unidos para a guerra. Eu acho que esse, sinceramente, foi o momento mais bonito da literatura americana transformada em publicidade. Quando eu digo bonito da literatura, é verdade. Os grandes escritores americanos foram convocados pelo Serviço de Estado, também foram colocados nas agências para que a propaganda americana de esforço de guerra atingisse o coração dos homens e mulheres em todo o mundo. E algumas obras-primas, eu não estou fazendo nenhum comentário a respeito da intenção, da ética desses anúncios. Eu deixo claro que eu estou discutindo a beleza literária dos anúncios. É bem verdade que foi a última guerra onde ficava claro quem era bom e quem era mal. Foi a última guerra onde, quando nós vencemos, o mundo inteiro pôde ter certeza que a liberdade tinha triunfado. Mas, de qualquer forma, os anúncios, que são os objetos desse livro, mostram o quanto de talento foi usado também nessa área. Eu queria que você prestasse atenção nestes anúncios. Aqui está uma ilustração onde se vê uma mãe se despedindo de um trem que abandona a estação. O texto diz:
para todas as mães da América. Em algum lugar da América, esta noite, um jovem acaba de embarcar num vagão de trem e seu destino é desconhecido. Ele está vestindo o uniforme oliva do Exército, o azul da Marinha ou o verde dos Mariners. Ele pode ser seu filho. Nós sabemos o que você sente pelo seu rapaz. Nós podemos sentir o que se passou no seu coração quando você disse a ele: "Até logo, meu filho." Nós sabemos disso porque ele é nosso filho também. E seja para onde ele for que ele esteja indo, nós prometemos uma coisa a você: nós estaremos do lado dele. No real limite de nossa capacidade, estaremos lhe levando alimentos, remédios, armas, roupas e até mesmo as cartas de casa, pois nada será demasiado pequeno nem demasiado tarde. Não haverá distância, dificuldade, chuva, neve, calor ou frio que nos impeça de entregar os suprimentos necessários para ele cumprir a missão que recebeu da América. Realmente a gente fica pensando num tempo de conflito, onde tantos jovens iam morrer pelo ideal de liberdade, tantas famílias, principalmente nos Estados Unidos, viviam assustadas com a possibilidade de perder sua criança, seu jovem, o tipo de impacto que esses anúncios deviam causar. Olha outro anúncio. Um anúncio de uma companhia que faz comida enlatada, a Swift, que também fazia refeições para os soldados, quer dizer, a ração do exército também era enlatado, ou parte dela enlatada pela Swift. A ilustração do anúncio é uma família rezando em torno na hora da refeição. E o título: Oração de Graças antes da refeição. O texto: este é o sonho do soldado, o lar, para onde seus pensamentos têm se dirigido durante todos esses longos e difíceis anos de guerra. O lar, onde mora a família, o amor, a esperança no futuro. Com a cabeça curvada solenemente, eles estão fazendo a primeira refeição festiva em muitos meses. Nos seus corações há uma prece em nome da paz perdida. Obrigado, Senhor, pelo alimento de hoje. E, finalmente, nesta série, este sensacional anúncio de uma empresa ferroviária, uma das maiores empresas ferroviárias dos Estados Unidos. O título é Ouça à Noite, América. O texto: é noite. No silêncio, se você prestar atenção, será possível ouvir o pulsar do coração da América. Ouça. Você vai ouvir os sons de trens varando a escuridão. Os grandes, fortes e poderosos trens da América. Eles dizem coisas a você desde o seu tempo de criança. Evocam lugares distantes, romance e aventura, mas hoje seus ruídos têm diferentes significados. Os trens da América estão transportando ferramentas de guerra para homens que lutam pela liberdade. E quem prestar atenção ouvirá, cortando o escuro, uma voz que diz: vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Ouça nesta noite os sons dos trens que cortam este país. Você estará ouvindo os trens da América. Você está sentindo o pulso da América. Imagine isso, escrito e lido por pessoas próximas da guerra e que tinham que ter um entusiasmo pela ideia para a ideia de cultuar aqueles que estavam longe defendendo seu país.